De assunto agora, vamos falar de reforma política, que está sendo retomada hoje no plenário Ulisses Guimarães, o debate sobre a reforma política, e vem para cá novidades a respeito disso, vindas do Senado. Quem tem mais informações é a Carol Nogueira. Bom dia, Carol. Bom dia, Vera. Pois é, o plenário do Senado aprovou ontem esse projeto, um projeto muito polêmico, muito discutido lá, até mesmo a proclamação da votação teve polêmica entre os senadores. O projeto cria o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e ele extingue também a propaganda partidária nos anos não eleitorais, aquela propaganda que os partidos fazem na televisão, mas para falar dos próprios ideais, da própria ideologia partidária. A expectativa é que o fundo conte, então, com 1 bilhão e 800 milhões de reais e seja composto por 30% das emendas impositivas apresentadas pelas bancadas de deputados e senadores ao Orçamento Geral da União e também esses recursos, então, arrecadados com o fim da propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão. Ontem, a Câmara não avançou nas propostas de reforma política que estão na pauta aqui do plenário da Câmara. Além da PEC, que extingue as coligações partidárias nas eleições proporcionais e que cria uma cláusula de desempenho para os partidos políticos, é uma medida que visa aí, diminuir o número de partidos políticos no Brasil. Um outro projeto de lei ordinária também trata da reforma política, trata aí do fundo público para o financiamento de campanhas, trata também da limitação da doação de pessoas físicas na campanha eleitoral. Vamos conversar sobre tudo isso então agora com o deputado Leonardo Monteiro, que é vice-líder do PT de Minas Gerais, com o deputado Júlio Lopes, que é vice-líder do PP, do partido dele, do PP do Rio de Janeiro. O deputado Júlio Lopes, como o plenário da Câmara deve se comportar hoje? Deve-se começar a votação pelo quê? Por esse projeto que veio do Senado, que já está aprovado? Deve-se tentar concluir a PEC? Qual que é a sua aposta? Bom, eu acredito que nós devemos votar sim a questão do fundo. Acho relevante que o façamos em função de que precisamos de recursos para as eleições, porque se isso não for feito, a eleição vai ficar cada vez mais na mão daqueles que têm recursos ilegais, naqueles que malversam recursos e que têm disponibilidade material do dinheiro, ou seja, o tráfico de drogas, os milicianos. Estou falando muito pela experiência, inclusive, do Rio de Janeiro, onde as áreas estão geograficamente dominadas e dentro dessas áreas há atividade marginal com muita liquidez de recursos. E, obviamente, esses recursos impactam eleitoralmente. Se a gente não tiver algum fundo público que garanta a estabilidade da democracia, que igualmente distribua recursos para que todos possamos fazer-nos representar, estaremos colocando ainda mais em risco de termos um Congresso mais comprometido. O senhor acha, então, que a votação aqui deve começar pelo projeto que está vindo do Senado? Acredito que sim. Deputado Leonardo Monteiro, sua opinião, o senhor acha que essa proposta que os senadores conseguiram chegar a um consenso é positiva? O que o senhor acha que deve acontecer no dia de hoje aqui na Câmara? Olha, eu vejo que é importante e o necessário que nós pudéssemos ter realizado uma reforma política mais profunda. Entretanto, a votação do fundo ela é imprescindível, é importante, até porque está se construindo uma proposta a partir da iniciativa aqui da Câmara, inclusive com essa proposta que vem do Senado, para que nós pudéssemos, então, ter um fundo mais razoável, né, de um valor menor, mas que pudéssemos garantir o financiamento das eleições. Vejo que isso é muito importante, até porque nós conseguimos eliminar, né, proibir o financiamento empresarial, que, sem dúvida nenhuma, que possibilita essa promiscuidade entre o empresário corrupto e político corrupto, né? Mas, entretanto, o que prevalece hoje é que você pode ter o autofinanciamento. O autofinanciamento, ou seja, quem tem muito dinheiro, quem é rico, pode gastar indiscriminadamente nas eleições. Então, nós temos hoje um processo eleitoral que a eleição é uma democracia dos ricos, né? Nós precisamos ter uma democracia que seja para todos. Por isso, a constituição do fundo, o financiamento público é importante. Nós, então, estamos discutindo essa possibilidade de garantir parte que já está previsto na propaganda eleitoral e uma parte, então, que são das nossas emendas parlamentares, dos deputados e senadores, que pudesse, então, ser direcionado a esse fundo no ano eleitoral. Então, nós teríamos, então, um financiamento público de campanha através do fundo para poder, então, garantir que todos e todas pudessem disputar as eleições em condições iguais. Embora essa tese não esteja, nesse momento, muito popular na sociedade, né? A gente ouve muita gente criticando dinheiro para financiamento de campanha. Sim, mas nós temos que assumir que a democracia tem custos, não é?
E da mesma forma que nós não podemos, nós temos que repudiar toda a forma de financiamento privado, de empresas, e nós estamos vendo aí o que deu, né, essa questão do financiamento empresarial, também nós não podemos admitir só o financiamento, o autofinanciamento, ou seja, daqueles que têm dinheiro. É preciso que nós tenhamos umas eleições no nosso país e uma legislação que possa garantir o direito de todos e todas disputarem a eleição. Essa forma é o financiamento público, não é? O que nós não podemos e não concordamos também é que seja um fundo de um valor exagerado, mas um fundo que seja de valores compatíveis com o processo eleitoral, com a realidade do nosso país. Isso é necessário para que a gente possa, então, garantir o processo democrático das eleições. Deputado Júlio Lopes, e a PEC do fim das coligações, o senhor acha que consegue terminar hoje, terminar aqui na Câmara? Lembrando, né, que essa é a última semana. A partir da semana que vem tem que estar pronto para a sanção. Eu acho que não tem outra maneira, tem que terminar, né? Porque, obviamente, isso é uma imposição temporal. Nós não podemos ultrapassar o limite dessa semana, portanto, terminaremos. Eu queria também, enfim, corroborar o que disse o Leonardo, no sentido de que essa proposta é criativa, no sentido de que o recurso que está advindo, ele é do próprio ambiente político partidário. Quer dizer, o dinheiro é um só, o que está se fazendo é se remanejando esse recurso para a questão eleitoral, e eu acho que isso ajuda sim que nós tenhamos um equilíbrio maior no processo eleitoral brasileiro. Deputado Júlio Lopes, novo refis, está na pauta do plenário também. O senhor acha que vota? Acho imprescindível que o façamos também em função de que milhares de empresas brasileiras hoje estão sem condição de crédito, estão sem condição de acesso, inclusive, às verbas do governo federal, planos de financiamentos públicos, em função da crise que ultrapassaram, desse momento difícil que o Brasil passou e que levou, obviamente, milhares de empresas brasileiras ao fechamento e outras a uma situação de quase insolvência. Essas empresas estão sendo, então, socorridas por essa medida, se ampliou um pouco mais a abrangência do refis, e eu acho que isso foi positivo, porque essas empresas, ao se recuperarem, oferecerão ao Brasil desempenho econômico, atratividade e emprego. Vamos dar uma olhadinha no que foi votado ontem no plenário Ulisses Guimarães. Embora a gente não tenha avançado na reforma política, foram votadas 2 medidas provisórias, uma delas que reformula aí o governo, órgãos do governo, e que foi polêmica porque dá status de ministro, confirma o status de ministro do ministro Moreira Franco. A primeira votação do dia foi a da medida provisória 779, que permite mudar o cronograma de pagamentos que as empresas privadas que administram aeroportos têm junto ao governo federal. Apesar de ter recebido críticas, o texto foi aprovado. As empresas que foram e receberam a concessão de aeroportos no governo deles, no governo do PT, elas vão antecipar recursos para o Estado. Não tem a mínima lógica você não querer que o Estado consiga antecipar recursos, reforçando o seu caixa e recebendo o aporte de investimento chinês, de investimento estrangeiro, no momento que a economia brasileira anda para trás, no momento que o desemprego é alto, não dá para a gente aceitar, nem negar os investimentos estrangeiros. Não fica claro, por exemplo, no texto, se é para antecipar ou para adiar o que está previsto no contrato. E se for para adiar? Aqui não se tem nada sobre qualquer parâmetro, pelo menos, que nos diga que nós teremos, enquanto cidadãos brasileiros, e o Estado brasileiro terá compromisso em estabelecer uma avaliação dos impactos de um adiamento. Na verdade, tem interesses obscuros nesse processo. A segunda aprovação do dia foi a da medida provisória 782, bem mais polêmica. Ela extingue e cria estruturas administrativas do governo federal. O Ministério do Desenvolvimento Agrário deixou de existir, enquanto o dos Direitos Humanos foi criado, por exemplo. Várias estruturas foram dilapidadas e destruídas para a proteção às pessoas. Portanto, onde está a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos? Onde está a Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo? Onde estão os compromissos a serem cumpridos com a comunidade internacional? Esta medida não é urgente, não é relevante, porque ela é equivocada, ela é errada. Essa reestruturação do governo por parte do presidente Michel Temer só visa melhorar a qualidade do serviço e a agilidade do governo.
Esse é o propósito. O que importa é que nós queremos o melhor para o nosso país. E o melhor é um governo melhor estruturado para agilizar as demandas do dia a dia. Esse é o objetivo dessa medida provisória. A maior polêmica da medida provisória é porque ela dá status de ministério para a Secretaria-Geral da Presidência da República. Houve um pedido do PSOL para retirar esse trecho, mas foi derrotado por 5 votos. Essa é a medida provisória e foi feita para dar status de ministro ao senhor Moreira Franco. Senhor Moreira Franco, que vai ter a denúncia que contra ele foi feita, analisada por esse plenário. Então não é uma simples medida provisória de modificação de quadros ou de reorganização administrativa de ministério, coisa nenhuma. Estava lá sim o secretário especial Moreira Franco. Secretário especial Moreira Franco, encarregado inclusive das concessões e privatizações. E com essa atividade, ele, às vezes, ele decidia por ministro das áreas e criava constrangimento. Ele tinha status de secretário especial, mas agia como ministro. Se impunha a criação do cargo de ministro para otimizar o governo. Outra medida provisória polêmica está prevista para ser votada nesta quarta-feira, a do Refis, que dá desconto e parcela dívidas dos devedores do governo federal. Além disso, a reforma política volta mais uma vez para a pauta. A ideia é primeiro terminar de votar a proposta que acaba com as coligações nas eleições de deputados e vereadores e cria um desempenho mínimo nas urnas para os partidos terem acesso a recursos públicos. Depois, serão avaliadas as propostas de financiamento, já juntando a proposta que foi aprovada no Senado e cria um fundo público para custear as campanhas eleitorais. Tem o texto do Senado, que retirou algumas coisas, incluiu emenda parlamentar, que é sempre polêmico, mas pelo menos o patamar de valor passa a ser uma coisa mais palatável, né? A questão dos 3 bi estava muito distante da realidade. 1,5 bilhão, 1,7 bilhão, acho que o ideal era que fosse entre 1 bilhão e 1,5 bilhão, retirando, eu inclusive pedi para incluir um artigo que colocasse parte do orçamento do Poder Legislativo para que a gente também possa contribuir com o nosso orçamento, como eu já contribuí esse ano, devolvendo ao governo 235 milhões do orçamento, mais 70 milhões da folha de pagamento. Acho que a gente precisa ajudar também. Esse assunto da reforma política a gente já falou bastante. Deputado Leonardo Monteiro, essa votação de ontem, muito polêmica, expectativa do senhor para a votação do Refis hoje? A votação foi muito polêmica, até porque o governo está completamente desacreditado, né? O governo que está terminando agonizante. Segunda denúncia foi lida ontem aqui na Câmara dos Deputados. O governo denunciado formação de quadrilha e corrupção, que envolve o presidente da República como chefe da quadrilha e ministros importantes. Portanto, esse governo está completamente desautorizado, sem condições políticas, morais, de apresentar qualquer proposta complexa aqui na Câmara dos Deputados. Por isso, eu vejo que o encaminhamento dessas pautas hoje serão difíceis de serem encaminhados e aprovados aqui na Câmara. Acho que, nesse momento, como nós estamos na última semana, prioridade hoje será, sem dúvida nenhuma, a questão da reforma política. Deputado Júlio Lopes, sua avaliação desses pontos que o deputado Leonardo Monteiro falou, tanto a questão da denúncia, hoje também um dia importante, de leilões importantes acontecendo no Brasil. A avaliação do senhor desse cenário? Bom, eu primeiro quero dizer que o governo tem o dever de buscar eficácia, eficiência e o fez ao reestruturar os seus ministérios e a forma como se comporta a estrutura de governo. Então, no mérito, não há o que se discutir, o presidente da República tem o direito constitucional de realocar e reorganizar o governo. E a pessoa a qual nós avaliamos ontem, se é que pessoas devem ser avaliadas nesse processo, o ministro Moreira Franco tem toda a capacidade de estar à frente do cargo que ocupa em função não só de seu passado, ter sido governador, prefeito, deputado, etc., seu conhecimento e da forma como tem
emprestado ao governo uma contribuição importante no sentido das privatizações, da Secretaria Especial das PPPs e PPIs. E, nesse sentido, eu reafirmo aqui que o governo teve não só ontem a sua reorganização aprovada, mas também a participação nesse governo do ministro Moreira Franco. Expectativa do senhor para análise da denúncia e saber se o senhor quer fazer algum comentário sobre esse momento econômico que o país atravessa também com os leilões que acontecem a partir de hoje. Olha, não acreditem que é um acaso ou uma ocorrência do espaço. O Brasil está com menos de 3% de inflação e pela primeira vez com uma perspectiva de ter em 2018 um crescimento da ordem de 2,5%. Isso é trabalho, isso é reorganização da base sobre qual se sustenta a economia brasileira. E isso está sendo feito. Lamentavelmente, não nos permitiram avançar na reforma da Previdência. Isso foi o interesse das corporações. Isso foi o interesse daqueles que querem o atraso do Estado em benefício próprio. E foi nesse sentido que nós não pudemos, já esse ano, chegar a mais de 2% de crescimento, reformando as estruturas do Brasil que precisam ser atualizadas para que você, brasileiro, tenha mais progresso, mais desenvolvimento e uma economia com mais fluidez. Deputado Leonardo Monteiro, sua avaliação desse momento. Olha, como eu disse, um governo completamente desacreditado, com mais de 90% de rejeição popular, não é? Com a segunda denúncia aqui no Congresso Nacional. Falar em privatização do sistema Eletrobras, é um absurdo privatizar a água, não é? Privatizar os nossos rios importantes, como o Rio São Francisco, Rio da Unidade Nacional, Rio Doce, lá em Minas Gerais, Rio Jequitinhonha, Rio Caratinga. Isso é um absurdo. Hoje nós estamos também muito preocupados em Minas Gerais porque o governo está pressionando e vai leiloar 4 usinas da CEMIG. Isso é dividir a nossa CEMIG ao meio. 11 bilhões, é praticamente a metade da CEMIG. Isso é um absurdo, é um prejuízo muito grande para a sociedade brasileira e, sobretudo, para nós lá em Minas Gerais. Por isso, o nosso protesto a esse governo ilegítimo, sem voto, que não tem autoridade para implementar projeto de privatização, sobretudo do sistema Eletrobras. Deputado Leonardo Monteiro, deputado Júlio Lopes, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. A gente volta ao estúdio com a Vera.